A igreja local é a família de Deus. Essa aula é muito importante, eu preciso muito que você preste atenção nisso. A igreja é a família de Deus. Igreja espiritual, tá? O corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27, presta atenção. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A gente tem que entender isso. A igreja espiritual não é um templo, não é um prédio, né? Ela é um conjunto de gente, de pessoas que foram salvas e transformadas por Jesus. A Bíblia dá o nome de corpo de Cristo. Todos aqueles que se arrependem e confessam Jesus como seu único Senhor e Salvador, independente de religião, né, da forma de batismo, rótulo denominacional, pertencem à igreja espiritual. Quando você confessa Jesus pela fé como seu único Senhor e Salvador, tá bom? Então, Romanos 12, versículo 5. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Estou te falando nessa aula sobre essa realidade da igreja local e a família de Deus, né? Então, a gente é inserido num corpo, tá? Como membros dele, no exato momento que a gente reconhece que a gente é pecador, que a gente pede para Jesus não entrar no nosso coração, então a gente vem ser parte de um corpo, de toda uma realidade. Em 2 Pedro 1,4 diz, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, a gente era de uma natureza de concupiscência, de pecado, de uma vida errada, de uma natureza errada, mas agora a gente nasceu de novo e a gente recebe a natureza de Deus. É a vida de Deus que vem habitar em nós. Então, agora a gente vive a partir dessa vida espiritual e não da vida que vivíamos antes. Efésios 2,3 diz assim, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa vontade, da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas agora, olha só, a nossa vida foi transformada por Jesus. Ele nos faz receber essa nova natureza, para a gente ser membro desse corpo, onde Jesus é o cabeça. Está lá em Colossenses 1,18. Esse corpo espiritual, ele precisa ser alimentado. Então, se a gente está num corpo, o corpo não é um prédio, a igreja não é prédio, a igreja espiritual são pessoas, é o corpo de Cristo, né? Então, ele precisa ser alimentado. Isso acontece através da busca diária, que a gente lê a Bíblia. Nós lemos a Bíblia todos os dias. Você precisa ler a Bíblia todo dia, é um alimento, igual você come todo dia, toma banho, né? A gente lê a Bíblia todos os dias. Aqui na Lagoinha, você vai ter também essa oportunidade de aprender, de se alimentar da palavra de Deus, né? De várias maneiras também. Uma outra realidade sobre a igreja local e a família de Deus, o segundo ponto, é a comunhão dos santos. O que é isso, a comunhão dos santos? A igreja de Jesus, ela foi chamada para viver coletivamente, tá bom? Para vivermos coletivamente. O caminho, né, de isolamento não é uma escolha para quem tem, como Paulo diz, a mente de Cristo, né? Então, caminhar sozinho, isolado, não é. A percepção da vida em comum move o coração da igreja, viver junto, esse é o coração da Lagoinha, é o que queima no nosso coração, todo mundo anda junto. Qualquer alteração, por menor que seja, faz com que todo o corpo reaja e se concentre, né, inteiramente para resolver aquela situação, né? Aqueles que são feitos filhos de Deus, porque agora a gente tem a natureza de Deus, a gente se torna membro desse corpo, né? Isso é maravilhoso, é, né? Uma igreja verdadeira e já não pode mais viver fora do corpo, porque qualquer membro fora do corpo, o que acontece se eu cortar minha mão? Ele vai morrer. Então, todos nós somos membros de um grande corpo. Então, todos nós temos que viver conectados. Nossos desejos, nossas necessidades passam a ser intensos no que diz respeito ao corpo de Cristo. Essa igreja está com irmãos, partilhar, nutrir,
ampliar, ajudar os que passam, né, a alguma necessidade, estão ansiosos no coração. Nós como corpo, nós estamos aqui, um organismo vivo, um colaborando, caminhando, fortalecendo, né, para se manter em pé onde Cristo é o cabeça. É impossível, né, uma pessoa dizer que é salva e ela não tem esse desejo de viver no corpo, que é o corpo de Cristo, que é a família, a comunhão. Então, esse é muito forte. É muito importante você entender aqui na Lagoinha Global, principalmente, em todas as nossas lagoinhas, que uma das coisas lindas do corpo de Cristo, nós não somos iguais. Até as nossas lagoinhas, nós somos tão diferentes umas das outras. Temos vários padrões, temos vários princípios, mas a nossa diversidade mostra a grandeza do corpo de Cristo. Então é muito importante você entender que como corpo de Cristo que nós somos, né, a verdade da igreja não é um prédio, uma loja alugada, né, um prédio próprio maravilhoso que temos tantos aí na Lagoinha Global. Não é sobre isso, é sobre gente, sobre comunhão um com o outro. Então, a partir desse entendimento, a gente entende que a unidade, ela exige diversidade. A igreja local, olha só, é um lugar de pessoas imperfeitas que querem buscar a Deus justamente pelo entendimento que precisam dele. Então, na Lagoinha, a gente é muito diferente um do outro. E isso é lindo. A gente quer que continue diferente, cada um com a sua realidade, sendo mudado interiormente, no seu coração, no seu espírito e tendo claramente esse entendimento. Todos nós estamos aqui juntos na Lagoinha, querendo mudar, transformar a nossa vida para aquilo que Deus tem para o nosso coração. E desse entendimento, o Espírito Santo nos ensina também a sermos cristãos saudáveis, que põem em prática a sua fé, né? Que observa os ensinos poderosos da palavra de Deus. E isso marca muito o nosso coração. Então, assim, seja vós. Você está na Lagoinha, você é importante. Você está aqui, você faz parte do corpo. Você tem um papel crucial na vida da igreja, na vida comum da igreja. Você tem que ter voz, viver uma vida de bênção. Você tem que entender que você é tão importante quanto qualquer parte, não importa qual parte do corpo. Se machucar, vai doer, todo mundo vai sentir. Então, isso é muito importante. Um terceiro aspecto que eu te falo nessa aula é a celebração na igreja. A celebração na igreja. O culto deve ser intencional, espiritual e racional. Romanos 12, 1. Tá certo? E o culto ele deve ter ordem, ele deve ter uma decência, ele tem uma ordem no culto. O culto não é aleatório. 1 Coríntios 14, 40. Né? Então, o nosso culto de celebração na igreja, ele é um lugar onde a gente pode vivenciar a comunhão com os nossos irmãos. É muito importante entender isso. O culto para nós, essa reunião, ela tem esse papel, né, de viver em comunhão. Nesses momentos a gente se reúne também com diversas pessoas, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece. Para quê? Ter comunhão com todo mundo, mas também para exaltar o nome de Jesus. A gente ora junto, a gente canta louvor, a gente medita junto na palavra de Deus, né? O livro de Atos fala isso. Os primeiros anos da igreja, desde o seu nascimento, mostra que os cristãos costumavam se reunir, olha só, de comum acordo no pátio do templo. Então isso é muito importante. O culto, a celebração aqui na Lagoinha, em cada igreja da Lagoinha. Quando a igreja cresceu, se expandiu para outros lugares, né, as pessoas continuaram a manter a prática das reuniões de celebração. Né? Como não havia grandes estruturas públicas naquela época de adoração a Jesus nas cidades, os irmãos se reuniam onde? Se reuniam em casa, na casa dos discípulos, naqueles que tinham as casas maiores, aqueles que eram mais ricos, cabia mais gente e lá eles faziam essa reunião. Era o caso, por exemplo, da cidade, da igreja de Corinto, né? Enquanto haviam reuniões menores em outras casas, uma vez por semana, todas as pessoas se reuniam num único lugar, né? Que era na cidade de Corinto, era na casa de Gaio. Você pode ler depois, se quiser, em Romanos 16, 23, tá bom? Em 1 Coríntios 1, 14. Então, a gente acredita na realidade da celebração do culto na igreja. Uma outra realidade que nós temos aqui na Lagoinha, muito clara na Lagoinha Global, é o grupo de crescimento. O que é o grupo de crescimento? Que a gente chama de GC.
Como a gente já mencionou, a igreja desde o início realizou suas reuniões em lugares distintos, em prédios, em casas. Então, uma vez por semana, pelo menos, a gente se reúne nas casas, na empresa, em qualquer lugar. A gente tem essa reunião. Eu te dou a base de Atos 2, 46 e 47, tá bom? Você tem que entender isso aqui, ó. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Está aqui no livro de Atos, versículo 20, Atos 20, versículo 20. Então você vê a igreja se reunindo em prédios, na celebração, juntos, mas também em estudos, em tempos juntos, casa em casa. Então, enquanto nossas reuniões públicas de celebração, nós nos reunimos para adorar, corporativamente, ouvir a mensagem compartilhada do nosso pastor na Lagoinha. No GC, nós nos reunimos para conversar, compartilhar o que Jesus tem feito em nossas vidas e para orar uns pelos outros. O contexto do GC é comunhão e compartilhamento, de falar e ouvir, de participar, ministrar sobre a vida do outro. É muito importante. No nosso site do lagoinha.com, você vê qual Lagoinha tem aí na sua cidade, você vai ver onde tem um GC perto de onde você mora e você pode encontrar ali uma vez por semana, você pode abrir a sua casa, você pode fazer o curso e ser um líder de GC, quem sabe um supervisor de vários GCs. A gente crê muito nisso. Uma outra realidade que eu falo com você nessa aula é o princípio que a gente carrega na Lagoinha, que é o princípio da generosidade. Anota aí, o princípio da generosidade. A gente vê muito claro essa verdade. A gente não toma decisões sobre generosidade, ofertar, entregar o dízimo, segundo a sugestão do nosso coração, tá bom? Ou do mundo, à nossa volta, mas de acordo com a palavra de Deus, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 13, Se o nosso coração e o mundo à nossa volta nos chamam a guardar nossos recursos financeiros apenas para nós, a palavra de Deus nos ensina a sermos generosos, mordomos dos recursos que a gente recebe. Então isso tem que estar muito claro, Quando a gente segue Jesus, a gente entende pela palavra de Deus que o nosso dinheiro, nosso recurso, não foi conquistado só pela nossa força, mas foi a graça de Deus, O rei Davi, ele, por exemplo, ao doar generosamente na casa de Deus, ele escreveu, olha o que Davi escreveu: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das suas mãos. 1 Crônicas 29, 14. Ele sabia, Davi, que aquilo que ele tinha conquistado não veio dele, foi o próprio Deus que permitiu que ele produzisse aquilo. Então a nossa oferta, o nosso dízimo, é dar de volta para Deus aquilo que ele nos entregou. É uma continuidade, é um rio que flui. Então os dízimos e as ofertas, eles são o modo como a gente expressa a nossa generosidade. Os dízimos são 10% de tudo aquilo que Deus nos dá e devemos entregá-lo no lugar onde nos reunimos como irmãos e irmãs para louvar e honrar o nosso Senhor Deus. Isso está em Malaquias 3:10. A Bíblia registra, presta atenção aqui, que Abraão, nosso pai da fé, o pai de todos, Abraão deu o dízimo de tudo ao sacerdote que o havia abençoado depois que ele voltou vitorioso de uma guerra. Isso está em Gênesis, anota aí sobre dízimo, Gênesis 14, versículo 17 ao 20. Apóstolo Paulo, ele ecoa essa atitude de Abraão ao escrever que o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, 14. Então, por isso, os dízimos e as ofertas, eles são uma expressão da nossa generosidade a Deus, tá? Então, os dízimos e as ofertas, presta atenção, não são substitutos,
tá? Da nossa santidade. Não é porque você dá o dízimo e entrega a sua oferta que você é santo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é um ato de generosidade e culto a Deus. Não é porque damos o dízimo e ofertamos que podemos tratar as pessoas de qualquer maneira. Uma vez Jesus criticou algumas pessoas que davam dízimo e ofertas, mas não eram misericordiosas com os outros. Jesus afirmou que elas deveriam tanto continuar dizimando, ofertando, quanto sendo misericordiosas. Está lá em Mateus 23, o versículo 23. Então é muito importante também lembrar que o dízimo, ele é um princípio. Estou amando dar essa aula para você, você está ouvindo da minha boca, olhando nos meus olhos para entender isso, tá? Para todas as nossas igrejas. O dízimo, ele é um princípio, ele é um ensinamento que a gente tem que o que? Obedecer. O dízimo, ele é um ato de obediência. Existe bênção na obediência. Existe acesso a milagres quando a gente obedece. Então, Deus prova o nosso coração através do dízimo. A Bíblia diz que a avareza, né? A munheca aí, ó, ela é como uma idolatria. Colossenses 3:20, tá? Então, você ser preso ao dinheiro é como você idolatrar. Já a oferta é amor e algo que é voluntário, voluntariedade, certo? É a palavra de Deus que nos convida a sermos ofertantes. É algo voluntário, né? Que a gente vive essa realidade. Deus, ele é dono de todos os nossos bens. Jesus, né? Nós vemos Deus dizendo isso: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele nos pede para devolver o dízimo, dando esse referencial mínimo. Ele nos ensinou lá em Atos 20:35, melhor é dar do que receber, né? Aquele que não tem, a gente que não tem o dinheiro como ídolo, pelo contrário, serve com esse dinheiro, né? Tem como consequência, não é troca, mas a Bíblia deixa claro, as bênçãos dadas de Deus. Deus, ele falou em Malaquias: faça a prova de mim. Se não vou abrir as janelas do céu, não vou derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Então, quem se torna membro da Lagoinha Global, ele entende e ele aceita esse ensino. Você aceita esse ensino nessa aula de entregar o seu dízimo, né? Você não está entregando para pastor, não é pastor que vive do seu dízimo, você não está entregando simplesmente numa instituição, você está adorando a Deus, você está obedecendo a Deus no lugar onde espiritualmente você, sua família, seus filhos crescem, nós somos edificados em comunhão, né? Como consequência, você exerce de forma alegre e responsável em contribuir financeiramente para o sucesso da nossa comunidade cristã, daquilo que a gente vive como igreja. Então presta atenção, a igreja, não indivíduos, presta atenção, a igreja, não indivíduos, são encarregados por essas coletas. 1 Coríntios, no capítulo 16, versículos 1 ao 7, e Atos 4, 34 a 35, quando você vê os diáconos ali colhendo os dízimos, quando a gente coloca no aplicativo da igreja, você tem o Pix, né? Você tem Zelle, você tem formas de doar, né? Você está vendo que isso está na Bíblia, está na palavra. Não é uma pessoa que está colhendo, não é um pastor ou um diácono que vai pegar o seu dízimo. É a igreja, é para o corpo, é para a igreja. Outra realidade, as igrejas têm que escolher pessoas específicas para lidarem com as questões financeiras. Está em Atos 6, versículos 1 ao 6, Tito 1, versículo 7 e 1 Pedro 5, 2. Escolher diáconos, obreiros, diaconisas, homens de caráter, mulheres de caráter que cuidam dessa questão financeira. Nenhuma coleta ou método deve ser algo que venha te constranger ou embaraçar qualquer pessoa. Isso está em 2 Coríntios 9, 3 e 4. 2 Coríntios 9, versículos 3 e 4. Então, o seu ato de entregar o dízimo e oferta não é na Lagoinha, não é por constrangimento. Não fique constrangido, não se sinta nunca obrigado a fazer isso. Você faz por obediência a Deus, que está tratando com você, e por amor à obra que você faz parte. E uma outra realidade, nunca, nenhum truque, tá? Deve ser usado para fazerem as pessoas sentirem obrigadas a dar. Não tem nada
Não existe nenhuma realidade senão amar a Deus, amar as pessoas, construir o reino de Deus, edificar um ambiente espiritual para a gente viver e plantar nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. É um princípio claro, né, da palavra de Deus. Você pode ir na Lagoinha, pode ofertar e dar o seu dízimo como parte de culto prestado a Deus nos nossos cultos regulares, né? Todos os dízimos e ofertas durante as reuniões são conferidos por um grupo responsável que emite um ato, né? A gente faz no ato da conferência um relatório, eles assinam isso. Se preferir, você pode entregar o dízimo e a sua oferta diretamente na conta bancária da igreja da Lagoinha que você estiver frequentando. É muito importante estar concluindo essa aula com você e dizer que você faz parte do corpo de Cristo e que também você é membro de uma igreja local. Isso é uma grande bênção. E aqui na Lagoinha, você é muito bem-vindo. Em toda a nossa Lagoinha Global, seja livre para adorar o Rei, seja livre para servir a Ele e toda essa comunidade. Deus te abençoe.